Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem. Vamos ao texto sagrado. A minha Bíblia se encontra aberta aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Eu vou ler a partir do verso 12. E diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte para orar. E passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador. E Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Bem, falar sobre esse personagem bíblico é algo que eu considero de grande importância, porque nós estamos falando de um sujeito que traiu Jesus. Meu Deus, como isso é sério, não é? Nós estamos falando de um sujeito que traiu aquele que é a maior expressão do amor, da piedade, da misericórdia, que andou por todos os lados fazendo bem, libertando oprimidos e curando os enfermos. Então, refletir sobre o gesto desse homem é muito importante para nós que queremos também andar com ele, porque Judas andou com Jesus. Sabe, quando eu paro para refletir no texto que acabamos de ler agora, a Bíblia diz que Jesus ficou a noite inteira orando ao Pai. O objetivo dele nessa oração era escolher 12 homens que seriam entre os seus discípulos, entre as pessoas que caminhavam com ele, que viam seus milagres e que acreditavam que ele era o Messias e que estavam envolvidos com o seu ministério. Entre aquela multidão, ele ia separar 12 homens. 12 homens que teriam uma incumbência extremamente importante, ou seja, após a sua morte e ressurreição, esses 12 homens seriam o pilar de sua igreja na terra, responsáveis
por levar tudo aquilo que eles ouviram e viram acerca do Messias, acerca de Jesus, levar isso a todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso ele ficou a noite inteira orando ao Pai pela grande responsabilidade que estava naquele momento sobre ele de escolher entre aquelas pessoas 12 homens. 12 homens. Quem seriam eles? Quem seriam eles? Talvez o mais sábio, o mais intelectual, aquele que tivesse uma formação melhor, o mais bonito, de olho azul, enfim, quem seriam eles? Eu acredito firmemente que Satanás, ele estava, sem dúvida alguma, à espreita. Ele sabia que Jesus iria escolher esses homens, ele está sempre ao derredor, não havia nada mais importante, nenhum acontecimento no mundo inteiro, mais importante para o diabo do que tudo aquilo que Jesus estava fazendo na terra. Portanto, o diabo estava sempre por ali rodeando, buscando alguma forma de impedir que Jesus tivesse sucesso, que ele fosse bem sucedido na tarefa de resgatar para o homem tudo que ele havia perdido no jardim do Éden. De devolver essa aliança perdida no jardim do Éden. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio destruir todas as obras do diabo, ele veio resgatar o que se havia perdido, ele veio devolver ao homem o que lhe foi tomado por Satanás e pela sua ignorância em não observar a palavra de Deus e pecar naquele jardim. A noite inteira orando, ele escolheu 12 homens. Por que Satanás ele estava à espreita dessa escolha? Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus, desde o princípio, sabia quem era o traidor. Uma vez ele disse aos 12, ele disse assim: não fui eu quem escolhi vocês, os 12, eu escolhi vocês. Fui eu quem escolhi cada um de vocês, um por um. Mas, no entanto, um de vós é diabo. Ou seja, ele já sabia disso, porque ele tem a onisciência do Pai. Então, ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio e ele não é pego de surpresa com coisa alguma. Porém, todavia, contudo, eu quero analisar fatos que são importantíssimos para nós aqui. Satanás não sabia quem seria. Não. Ele não tem essa onisciência. Ele não tem a onipresença. Ele não é Deus. Ele é um ser dotado de poder, e quem o dotou desse poder foi o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que o criou. Mas ele não sabia, ele conhecia as profecias, aquilo que Davi escreveu sobre aquele que comia com ele na mesa e levantou o calcanhar. Ele sabia que alguém iria trair Jesus. E ele precisava desse para que de alguma forma esse homem pudesse estragar todos os projetos de Deus por intermédio de Jesus. E quando nós vamos caminhando pelos evangelhos, nós vamos observando como o diabo ele estava estudando a vida daqueles homens. Qualquer um deles poderia se tornar um traidor. Agora eu quero que você, meu irmão e minha irmã, que medita comigo nessa tarde através do rádio, e você que me vê em algum lugar através da internet ou da gravação desse DVD,
O que mais me intriga é que nem aquele que se tornou um traidor sabia que ele era um traidor. Quando ele percebeu que havia traído sangue inocente, que aquilo que ele fez levou Jesus à morte da cruz, ele foi se enforcar. Ou seja, aquelas 30 moedas que ele recebeu do sacerdote e dos escribas, não foi o seu objetivo maior de ter entregue a Jesus aos fariseus. Porque se fossem essas 30 moedas, ele não as teria jogado fora e não teria ido se enforcar. Ele só se deu conta do que havia acontecido realmente de fato quando aquilo estava consumado e Jesus foi levado para morrer na cruz. E ele disse: traí sangue inocente. Eu fiz a maior besteira da minha vida e não tem como mais eu voltar atrás. E ele jogou fora aquele dinheiro e foi se matar, enforcado em uma árvore. Meu Deus! Que triste fim para alguém que sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, para alguém que expeliu demônios em nome de Jesus, para alguém que curou enfermos em nome de Jesus, para alguém que operou milagres em nome de Jesus, para alguém que teve o privilégio que nenhum de nós teve nessa vida de andar lado a lado com o Mestre 24 horas por dia e ouvir seus ensinamentos de sua própria boca, com sua própria voz. Judas nunca deixou de crer que Jesus era o Messias. Judas nunca deixou de crer que ele era o Filho de Deus. Ele só se deu conta da besteira que fez quando o fato estava consumado, meu irmão. Sabe qual é o motivo de nós meditarmos sobre isso? A razão é que Satanás, ele não morreu, ele não foi lançado ainda no lago de fogo e enxofre, ele ainda anda rugindo como um leão ao derredor, e nós não podemos menosprezar a inteligência, a sagacidade, as ardis ciladas, como diz o apóstolo Paulo, desse ser chamado Lúcifer. Veja que ele não levou Judas para o botequim da esquina para que ele enchesse a cara de cachaça, ou para a Cracolândia de Jerusalém, ou para pegar uma prostituta em alguma cidadezinha vizinha de forma oculta e levar uma vida dupla. Não, nada disso. Ele continuava sendo apóstolo de Cristo, continuava fazendo milagre em nome de Jesus, continuava curando enfermos e acreditando que Jesus era o Messias. Missionário, isso pode acontecer mais uma vez, sem a menor sombra de dúvida. Não apenas pode, mas já aconteceu várias outras vezes, está acontecendo em nossos dias, e muitos só se darão conta disso no dia do juízo. Você conhece o texto melhor do que eu. Que no dia do julgamento Jesus porá uns à sua direita e outros à sua esquerda, e dirá àqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Eu não criei isso para vocês, mas vocês se portaram de tal forma que eu sou forçado a lançá-los lá. Vocês não têm aliança comigo. Não adianta apenas me chamar Senhor, Senhor, e não fazer aquilo que eu mando. E essa gente vai começar a ranger os dentes de pavor e de desespero, e elas vão dizer: Jesus, não é possível isso. Por favor, verifique de novo as suas anotações no livro da vida, no livro das obras, porque em teu nome eu expeli demônio, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu fiz maravilha,
teu nome eu profetizei. Nós estamos falando de gente que foi iludida e enganada por Satanás, assim como Judas Iscariotes, e só vão se dar conta quando o leite já tiver derramado, ou seja, não vai ter mais jeito. Isso é grave, é muito sério. E por ser assim tão grave, tão sério e tão realista essa coisa, porque não adianta você só falar de Judas, não. E não adianta você fazer um boneco de pano, botar um chapéu, meter o pau nele e sair malhando o Judas. Tem muito Judas por aí sem saber. É necessário que nós venhamos refletir, meditar e quem sabe pensar, meu Deus, será que eu estou nessa aí? Você lembra da Santa Ceia, não é? A primeira, aquela que está em Atos, nos Evangelhos, não é? Evangelho de João, nos outros Evangelhos. A última Páscoa celebrada por Jesus com os seus apóstolos, e ele celebra a nova aliança. Você lembra bem dessa história? Quando ele disse naquela mesa, um de vós me trairá. Ou seja, aquilo foi um murro no peito daqueles homens. Porque eles já estavam num estágio da vida deles, no relacionamento deles com Jesus, que eles sabiam que Jesus não errava. Simplesmente isso. Se tem falso profeta, Jesus não fazia parte disso. O que ele fala, cumpre. E ele disse, um de vós me trairá. E todos eles começaram a ficar preocupados. Pedro arregalou os olhos. Meu Deus do céu, o que é isso? Será que sou eu? E ele fez sinal para João, que estava ao lado do mestre, do outro lado ali da mesa. E João pergunta para ele, eu estou desesperado. Pergunta se sou eu. Por que todos eles ficaram assim amargurados, olhos arregalados, desesperados, perguntando a si mesmo, será que sou eu? Você sabe, não foi à toa que Paulo escreveu e ele disse, olha, não foi nenhum apóstolo que me disse isso, não. O próprio Senhor me entregou essa revelação. E ele começa a falar, tal, daquela noite que ele foi traído, tal. Mas ele disse assim, por isso examine-se o homem a si mesmo. É isso aqui que nós estamos vendo nessa mesa, não é? Jesus fez aqueles homens fazerem uma autoanálise. Jesus fez aqueles homens olharem para dentro de si próprios, eles que expulsavam demônios, eles que curavam enfermos, eles que tinham autoridade espiritual no nome de Jesus, que eram apóstolos de Cristo, não eram só discípulos, eram apóstolos, eram os mais próximos, eram o pilar da fé, não é verdade? Jesus levou esses homens a analisarem a si próprios, a examinarem a si mesmos. É isso que se deve fazer quando vamos celebrar. Essa é a festa do povo de Deus, a morte de Cristo na cruz, o seu sangue derramado que nos dá a vida, que faz com que venhamos ser mais alvos do que a neve, que tem poder para nos purificar, que tem poder para nos tornar mais alvos do que a neve, que tem poder de quebrar as cadeias e as correntes que algemam a sua alma. E por que Pedro ficou preocupado? Porque ele era um cara arrogante. Analisa, verifica nos textos sagrados. A Bíblia diz que havia uma disputa, está em Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos. Havia uma disputa entre eles para ver qual deles era o maior, qual deles era o maioral, qual deles expulsava o capeta mais chifrudo, qual deles expulsava o principal dos demônios, qual deles tinha mais autoridade, mandava plantar bananeira e tal, e aquela coisa toda, qual deles curava mais doente, mandava os paralíticos sair das carteiras de roda, o cara era um carro, entendeu? Qual deles era o maioral? Pedro já havia mandado fazer uma placa gigantesca com o nome dele escrito, Igreja do Grande Pedro. É só aqui que Deus opera. Não vá em outros lugares, porque a graça de Deus se limita a mim no Grande Pedro. Tanto que ele chegou a dizer, todos podem te negar, menos eu. Veja a personalidade desse cara, presta atenção.
Jesus falou que alguém ia negar, disse, todo mundo aqui é covarde, ninguém aqui é capaz de suportar o tranco. Agora, eu estou disposto a morrer. Eu estou disposto, se eu for levar uma cruz e olhar do outro. Eu vou morrer de um lado, o senhor morre do outro. Mas eu vou morrer junto. Eu estou disposto a ser crucificado. Mas eu não te nego. Não é verdade? Pedro é arrogante, soberbo. Ele queria ser melhor do que todo mundo. Não é? E João? João, o discípulo do amor. Você lembra do que ele fez com o irmão dele, Tiago? Ele pegou a velhinha, a mãe dele, de cabelo branco, rugas no rosto, né? Olhar baixo, não é verdade? E eles chegaram para a mãe, é o seguinte, vai no mestre, sim, conversa com ele, porque olha, são 12, só conversa, quando ele estiver no reino dele sentado no trono, para que eu e meu irmão nos assentemos um ao lado dele, o outro do outro lado, uma direita e outra esquerda. Vai lá. É porque se nós formos, ele pode brigar com a gente, não entender direito a nossa intenção, não é? Mas está todo mundo almejando aí um cargo maior, uma importância maior no reino dos céus. E vai lá, porque se olha com essa aparência assim, de sofrimento, de dor, ele pode se condoer e aí, né, sobrar essa vaga para nós dois aí. E a velhinha foi. Jesus disse, mulher, você não sabe o que está falando. Sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder sua mão te ampara. Volta para casa, senhora. João fez isso. Usou a própria mãe para tentar convencer. Veja o que nós estamos falando, meu irmão. Nós estamos falando de gente que o diabo estudou. O caráter, a personalidade, lançou um dardo inflamado, jogou uma seta, pôs uma ingerência na mente deles, a cobiça, a ganância. Ele começou a trabalhar de alguma forma para ver qual deles ia abrir mais brecha, para que ele pudesse convencer esse cara, para que ele pudesse fazer com que esse sujeito fosse o traidor. Ele foi pesquisando e analisando a vida, porque todos nós erramos e todos nós pecamos, mas existem características que não podem fazer parte da personalidade de um servo de Deus de forma alguma. Porque são as características encontradas em Judas Iscariotes. Todos os defeitos, todos os problemas de moral, de personalidade, de caráter que tiveram aqueles homens, foi tudo tratado por Deus. Tudo isso é mareado, tudo isso é barro na mão do oleiro. Você lembra que depois da morte e ressurreição de Cristo, e que os apóstolos receberam a incumbência e a unção do Espírito de evangelizar. E eles estavam entrando, Pedro e João estavam entrando na Porta Formosa, na hora nona da oração. Havia um sujeito ali, um paraplégico. Estendeu a mão pedindo que lhe desse um pão velho, uma roupa velha, alguma coisa que lhe ajudasse. E aí Pedro disse assim, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, não posso te ajudar com isso. Olha para nós, disse, presta atenção. Ele disse, olha para nós, para mim e para João. Ele não quis chamar a atenção para si mesmo. Veja, observe a mudança na vida de Pedro. Veja como o Espírito Santo tratou a vida desse homem, mudou o seu caráter, mudou sua personalidade. Ele de fato se tornou um novo homem, de fato se tornou uma nova criatura. Ele permitiu ser moldado por Deus. Porque os nossos defeitos, os nossos problemas, ao serem colocados perante o Deus Todo-Poderoso, Ele molda a nossa vida. E toda essa arrogância de Pedro deu lugar agora à humildade. Ele disse, olha para nós, para mim e para João. Se fosse um tempo atrás, meu irmão, ele ia falar para o paraplégico, sabe o quê? Ele ia dizer para o paraplégico, era o seguinte, vou falar baixo para ninguém ouvir. Eu desconfio que quem usa João aqui do meu lado é um capeta, hein? Só eu sou usado por Deus. Toma meu cartão, vai na minha igreja, leva essa caneca cheia de moeda para você entregar lá como oferta alçada, tá entendendo? E você vai receber uma bênção. Entendeu? Porque Deus só usa meu, não fala para ninguém. Eu acho que João é usado pelo capeta. Mas agora ele está transformado, ele diz, olha para nós. Eu tenho dons espirituais, mas não sou eu, é Jesus, e nós somos a igreja dele.
O Senhor usa João de uma forma, usa a mim de outra, cada um lhe deu dois conforme ele quer, mas tudo pertence a ele, tudo para a glória dele. E olha para nós dois, nós somos a igreja. Em nome de Jesus o Nazareno, eu te digo e eu te dou o que eu tenho, em nome dele, levante eu. E o paraplégico levantou, saltou, glorificou a Deus, correu nas ruas e todo mundo começou a olhar para Pedro e disse: esse cara é fantástico, esse homem, deixa eu tocar nele. Assim. Que isso? Ele disse: o que vocês estão fazendo? Eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um pescador, pecador. Tudo isso que vocês estão vendo aí foi feito por causa da autoridade do nome de Jesus, que vocês rejeitaram e crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E milhares de vidas foram salvas. Então, veja a transformação, a mudança, não é? E quando Jesus disse àqueles homens: um de vós me trairá, e eles começaram a analisar a própria vida, eles começaram a encontrar os defeitos. João e Samaria, você se lembra muito bem disso, você conhece a Bíblia muito mais do que eu e sabe. Que João, quando eles estavam indo para Samaria, e os samaritanos não permitiram que eles passassem por ali, ele ficou irado, meu irmão. E ele chegou para Jesus e disse: olha, mestre, é o seguinte, eu estou calmo até agora, estou tranquilo, agora tem uma coisa. O que eles fizeram foi grave demais. Eu só estou esperando uma autorização tua, eu vou clamar a Deus e Deus vai mandar fogo do céu, igual mandou para Elias. E ele vai mandar fogo do céu, mas não é para consumir o holocausto, ele vai matar se a gente queimar. Olha só, João queria matar todo mundo queimado. É por isso que quando Jesus disse: um de vós me trairá, todos eles ficaram preocupados e começaram a examinar a si mesmo os seus defeitos, seus pecados, aquilo que eles não falavam para ninguém, mas cobiçavam no interior deles, e na verdade eles sabiam que Jesus tinha conhecimento de tudo. Mas foi aí que João, recostado no peito de Jesus, ele virou-se e disse: mestre, pelo amor de Deus, nos tira dessa agonia. Nós temos andado contigo todo esse tempo e nós estamos vendo que nós temos muitos defeitos ainda, né? Eu fiz isso, Pedro fez aquilo, todo mundo tem os seus... Quem é esse cara? Pelo amor de Deus, nos diz quem é. E aí está o Evangelho de João. Você deve procurar o que eu vou falar no Evangelho de João. João estava ao lado de Jesus, foi ele que perguntou a Jesus. Porque nos outros evangelhos a informação é um pouco diferente. Mas é evidente que aquilo que João disse que corresponde à realidade, não é? Em outros evangelhos é aquele que mete comigo a mão no prato. Mas João disse, e foi João que perguntou, e a ele Jesus respondeu. Está no Evangelho de João. Que Jesus respondeu a ele: o sinal que eu vou te dar é o seguinte: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, esse será o traidor. E aí João arregalou os olhos. E ele viu Jesus estender a mão, pegar um pedaço de pão, partir, molhou o pão no azeite, e aí ele pegou o pão e colocou na mão de Judas Iscariotes. Agora veja isso aqui. Nós estamos falando de um sinal. E nós estamos falando da Santa Ceia. Nós sabemos que esse pão representa o corpo de Cristo. E no livro de Efésios é bem claro, quando diz que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então nós sabemos que a igreja de Jesus é o seu corpo. E esse pão representa seu corpo partido por nós. E ele pega esse pão e parte e molha esse pão. E tira desse pão o seu sabor original e a sua forma original. Porque agora ele está molhado e ele já não mantém mais o seu aspecto, sua forma e seu sabor original. E ele coloca este pão na mão de Judas. E quando ele faz isso, é algo tão forte na dimensão espiritual, que a Bíblia diz que Lúcifer, o próprio, não o Exu Caveira, ou o Zé Pilintra, ou a Pomba Gira, mas o próprio Lúcifer entrou dentro de Judas.
E aí Jesus virou-se para ele e disse: o que tendes a fazer, faze-o logo. E todos pensaram que Jesus estava mandando ele comprar pão. E Judas se levantou e foi até os sacerdotes. Dois aspectos aqui, preste atenção. Primeiro, nós temos um apóstolo que Lúcifer está sobre o comando de suas ações, de seus pensamentos e de suas emoções. Estava dentro dele. Um apóstolo. Alguém que acreditava que Jesus era o Messias, que fazia milagre em nome dele. Mas ninguém percebia isso ao seu redor. Quando Jesus mandou ele fazer o que tinha para fazer logo de uma vez, eles pensaram que Judas ia comprar pão, ou seja, mesmo ele estando possuído em suas emoções, em seu raciocínio, em suas ambições, em seus pensamentos por Lúcifer, ele não saiu rolando pelo chão, não falava com uma voz cavernosa, não babava pelo canto da boca. Ninguém percebeu nada. Esta é a grande estratégia de Satanás. Ele quer estar camuflado, ele quer agir de forma imperceptível, ele quer ser seu amigo, ele quer andar ao seu lado. Nem o próprio Judas percebeu isso. É verdade. Quando Jesus botou aquele pão na mão dele, ele disse: ó, pintou alguma coisa em mim, que é esse carro esquisito, Jesus? Sai de mim, sai de reto, Satanás. Não, ele não percebeu nada, irmão. Aí está a grande estratégia. Estas pessoas que andam em torno de Jesus há anos, que fazem milagres em nome dele, que curam enfermos em nome dele, que acreditam que ele é o Messias, muitas vezes o diabo toma posse de seus sentimentos, de suas emoções e de seus projetos de vida, e ele simplesmente não sentiu nenhum arrepio, ele não sentiu nenhuma coisa macabra, ele não teve nenhum sonho estranho, mas ele está se deixando levar por aquilo. Judas pensou que Jesus estava aprovando o seu projeto de entregá-lo aos sacerdotes para que lá ele clamasse mais de 12 legiões de anjos viessem e ele se proclamasse rei dos judeus. Foi isso que ele pensou. Tanto quando isso não aconteceu, ele foi se trocar. Aquelas 30 moedas eram só um trocado a mais, porque Judas era um ladrão, você sabe disso. Ele extraía da bolsa as ofertas que entravam, ele pegava para si. Mas o projeto dele, a ambição dele era maior, a ambição dele era política. Só que eu quero falar de duas características no tempo que me resta, e é muito pouco, que Satanás encontrou em Judas, o Iscariotes, que ele não conseguiu encontrar em nenhum dos outros. Os outros tinham um monte de defeito, eles tinham um monte de problema, que foi sarado e foi tratado pela mão de Deus, e eles foram transformados. Jesus disse a Pedro: eu farei de ti um pescador de homens. Você não me engana, eu sei quem você é, rapaz. Você é um pecador, você não é nada, mas eu vou fazer de você, eu vou transformar a tua vida. Satanás encontrou duas características: primeiro, ganância, e segundo, desejo por poder político. Porque todos queriam e pensavam nisso, que Jesus veio para restaurar o reino de Israel e queria se sentar no trono, iria sobrar um cargo, afinal eles eram apóstolos, iriam sobrar um cargo de deputado, de senador, alguma coisa boa ia sobrar para eles. Sabe, eles estavam meio cansados dessa história de dar a outra face, de orar pelos seus inimigos, e aquela coisa toda de amor, de misericórdia, de reino dos céus. E eles estavam pensando mais era na coisa ali mesmo em Israel, de sair daquela vergonha, do domínio de Roma. E eles queriam apressar aquela situação. Judas queria levar ele logo de uma vez para lá, para o Sinédrio, para ficar junto de Caifás, e ele se declarar como rei, quando ele fosse pressionado por aqueles hipócritas fariseus. 12
os anjos viriam e ele ia sentar no trono. Eu sou o Messias, pronto, e acabou. E ia sobrar um cargo e uma função política para eles. Por isso, Judas Iscariotes, ele foi enganado. Ele foi um traidor e ao mesmo tempo ele foi traído por suas emoções, por sua ambição política e econômica. Aquilo que Lúcifer instalou dentro do seu coração e da sua personalidade. Da mesma forma como ele tem feito com muitos hoje em nossos dias. De maneira, minha irmã, que nós vemos hoje pessoas que no passado foram grandes pregadores, usados por Deus, profetas de Deus. Mas, no entanto, hoje eles acham que podem resolver o problema de moralidade em uma sociedade com a caneta de um político. Eles começaram a pensar que eles podem fazer descer goela abaixo de uma nação, goela abaixo de um povo sem Deus, os princípios morais da Bíblia Sagrada. Sabe, só quem pode fazer o homem nascer de novo, ser uma nova criatura e mudar os seus padrões morais é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não age por intermédio de decretos. Ele não age por intermédio de qualquer espécie de acordo político. Ele age por intermédio dos joelhos dobrados de um profeta de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém rendido aos pés do Senhor. Sabe, Satanás, ele é sagaz. Porque estas pessoas, eu não tenho nada, eu quero dizer aqui claramente que eu não tenho nada contra um cristão que exerça qualquer função e qualquer cargo, seja ele político ou não. Eu não tenho nada contra um cristão que ocupe até a chefia da nação, a presidência da república, o senador, o ministro, ou seja o que for. Mas eu sei que isso não vai mudar nada. Presta atenção. Nós estamos vivendo um quadro profético, nós estamos caminhando para o caos, nós estamos caminhando para o fim. E a nação precisa saber disso. A nação precisa de profetas para entender isso. Que nós estamos caminhando para o fim. Por mais que venham ter homens bem intencionados no governo, na Câmara dos Deputados ou no Senado, a verdade é que nós sabemos que ali, meu irmão, aquele que não dançar conforme a música que toca nos corredores da Câmara do Senado, ele terá todos os seus sonhos e projetos engavetados, a não ser que você dance conforme a música deles. E o pior é que os homens que hoje estão assim, trocando o poder espiritual pelo poder político, se deixando levar, e essa é a verdade, meu irmão. Esse é o fato. Pode ser que você não tenha ninguém para te dizer isso na sua cara, que você esteja rodeado de puxa-saco, de covardes, que estão buscando também uma vaguinha qualquer aí de assessor do seu lado. Mas a verdade é que você está morrendo como profeta de Deus, se deixando levar pela ambição e pela ganância. E você pode travestir isso da imagem que você quiser, de salvador da pátria, que a moral do povo está na tua mão. Nada vai mudar, só quem muda é o poder do Espírito Santo. Não se pode mudar a moral de um povo com uma caneta de um político, mas somente com o joelho de um profeta. Escute o que eu estou lhe dizendo. Essa nação e todas as nações da terra, elas necessitam urgentemente de profetas de Deus que mostrem a verdade, como fez Jonas caminhando em Nínive. Sabe por que Deus trouxe Jonas a Nínive? Por mais complicado que ele fosse. Porque se ele trouxesse outro, Nínive era uma cidade próspera e rica, abundante em comércio. Se ele trouxesse outro, ele ia abrir uma igreja e montar na primeira semana um culto de prosperidade. Quando aquela gente estava prestes a morrer, prestes a enfrentar o julgamento no trono de Deus. Duas características: ganância por grana, dinheiro, posição social, e segundo, poder político. Judas queria poder político. Judas era ganancioso. Cuidado, meu irmão.
Se você percebe que você está assim, e se você percebe que você tem andado ao lado de um homem assim, cuidado, porque ele não vai sair rolando pelo chão, não vai falar com voz cavernosa, o diabo não vai se manifestar nem Lúcifer está sob o comando da sua mente, do seu raciocínio, de suas emoções e de seus projetos e de seus planos. Lúcifer. E ele é o enganador. Cuidado para que você não se dê conta disso só no dia do juízo de Deus. Que você, como Judas Iscariotes, foi enganado. E aí, só lhe restará a forca. Cuidado com isso. Reflita sobre essas coisas.